O cristianismo e sua propagação na Europa Ocidental. Enquanto o declínio do Império Romano se acentuava, uma nova instituição foi se consolidando e aumentando a sua influência dentro do mundo romano. A Igreja Cristã. A Igreja no século IV procurava se sistematizar e fortalecer a sua presença no mundo que passava por grandes transformações. Inicialmente, a organização da Igreja visava apenas fortalecer a presença do cristianismo e garantir a propagação de sua fé. Acreditava-se que com isso se poderia evitar a perseguição aos cristãos feita pelo próprio império. Nesse período, muitos fiéis foram martirizados, ou seja, morreram em defesa de suas crenças. Entre o século I e os séculos IV, alternaram-se períodos de perseguição e de indiferença ou tolerância aos seguidores do cristianismo. Pedro, o líder dos apóstolos, escolhido por Cristo, e Paulo, que de perseguidor dos cristãos se tornou um dos grandes propagadores da nova fé, foram executados. Os vínculos entre os cristãos eram o batismo, a aceitação da fé, a crença na morte e ressurreição de Cristo e a Eucaristia, momento no qual se reproduz pelo pão e vinho a última ceia de Cristo e seus apóstolos. No século IV, iniciou-se uma aproximação entre a Igreja e o poder político, quando o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. No século IV, iniciou-se uma aproximação entre a Igreja e o poder político, quando o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. A formação do clero começou a ser sistematizada a partir da doutrina pregada pelos primeiros padres da Igreja, conhecida como patrística. Entre as questões estavam as incumbências dos religiosos e a forma de praticar a religião. Aos poucos, a Igreja foi consolidando os seus ensinamentos e definindo os seus dogmas, ou seja, os princípios religiosos que deviam ser professados por seus fiéis. Por outro lado, ficaram estabelecidas também as heresias, como eram chamadas todas as teses ou práticas que contradizessem os dogmas. Para chegar ao estabelecimento dos dogmas, a Igreja reuniu os bispos em encontros chamados de concílios. Alguns dos grupos de hereges mais conhecidos foram os arianos, que negavam a divindade de Cristo, e os montanistas, que eram contrários à riqueza da Igreja, e pregavam a rápida vinda de Cristo para julgar o mundo. Uma das mudanças pelas quais passou a Igreja foi a afirmação do poder centralizador do bispo de Roma. Com o passar do tempo, o bispo de Roma ganhou prestígio suficiente para ter a primazia sobre todos os outros bispos e tornar-se o chefe da Igreja, adotando o título de Papa e considerando-se o sucessor de São Pedro. Durante o papado de Gregório I o Grande, 590 a 604, houve a ampliação do poder papal e a propagação do cristianismo para outras áreas como as habitadas pelos anglo-saxões, além da aliança com o Império Franco. A divisão da Igreja. Com a consolidação do poder do Papa, aumentaram as rivalidades com a Igreja Oriental. Desde o início da Idade Média, as divergências entre a Igreja do Ocidente e a Igreja Bizantina, nome dado pela sede na cidade grega de Bizâncio, depois Constantinopla, atualmente Istambul, eram grandes, tendo se agravado acerca do problema da liderança sobre o mundo cristão. O Papa e o Bispo de Constantinopla, patriarca, disputavam a condição de chefe de todos os cristãos.
A separação entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega tornou-se então inevitável. Em 1054, ocorreu a divisão que ficou conhecida como o Cisma do Oriente. Se a causa da separação foi essencialmente política, já que tanto o líder ocidental quanto o oriental se pretendiam as autoridades supremas do Cristo, questões doutrinárias também contribuíram para o cisma e para a manutenção da separação entre as duas igrejas. Discordâncias acerca de interpretações sobre manifestações do Espírito Santo, sobre a legitimidade ou não do uso de imagens nos templos, sobre a importância e o tipo de culto a ser prestado à Virgem Maria, e interpretações em torno da ressurreição também contribuíram para a ocorrência da separação. Outro aspecto importante diz respeito às relações que se estabeleceram entre as duas igrejas e os poderes temporais, enquanto a Igreja Católica Romana procurou construir sólidos mecanismos de influência sobre os líderes temporais, ao mesmo tempo que já se consolidara como principal força espiritual no Ocidente, como vimos a partir de seus vínculos com o Império Franco. A Igreja Cristã Oriental era subordinada ao Império Bizantino, inclusive em questões doutrinárias. O imperador Bizâncio acumulava as funções de chefe da Igreja e do Estado, união que recebeu o nome de cesaropapismo, e que também deve ser incluído nas causas das constantes divergências entre as duas igrejas que culminaram no cisma de 1054.